Existe um momento na vida em que você simplesmente para. Não porque tudo deu errado, nem porque tudo deu certo, mas porque continuar daquele jeito se tornou insuportável. Você para de correr atrás, para de agradar, para de tentar provar que é digno de existir. E é exatamente nesse ponto, contra tudo o que te ensinaram, que algo começa a se alinhar por dentro. Não é imediato, não é mágico, mas é real. Durante muito tempo, você acreditou que precisava se importar com tudo, com a opinião alheia, com expectativas invisíveis, com padrões que nunca foram seus. Desde cedo, nos ensinaram que viver é corresponder. Corresponder à família, à sociedade, ao mercado, à imagem ideal. Mas ninguém nos avisou que importar-se demais pode adoecer uma pessoa por dentro. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Talvez quanto mais você tenta controlar como é visto, mais distante fica de quem realmente é. E talvez parar de se importar não seja indiferença, mas o primeiro ato verdadeiro de liberdade. Vivemos como se houvesse um ponto final a ser alcançado, um lugar certo, onde tudo finalmente faria sentido. Mas onde exatamente fica esse lugar? Desde a infância, somos treinados para avançar em etapas: boas notas, aprovação, desempenho, sucesso, reconhecimento. Vivemos numa esteira que nunca para. O filósofo Byung-Chul Han chamou isso de sociedade do desempenho. Um mundo onde ninguém mais nos obriga a nada, mas onde todos se exploram voluntariamente. Você não é pressionado por fora. Você se pressiona por dentro. Você não é cobrado. Você se cobra. E essa cobrança constante cria uma mente cansada demais para questionar. Você começa a confundir valor com produtividade, identidade com desempenho, existência com resultado. No fim do dia, mesmo fazendo tudo certo, algo não encaixa. O corpo sente antes da mente. A ansiedade aparece sem endereço. O vazio cresce sem explicação. E surge aquela pergunta que assusta: por que, mesmo fazendo tudo o que mandaram, eu não me sinto vivo? Todo despertar real começa com um cansaço honesto. Não o cansaço físico, mas o esgotamento de sustentar um personagem. Marco Aurélio escreveu que é tolice tentar agradar os outros e que viver em harmonia com a própria natureza é mais sábio. Mas viver segundo a própria natureza num mundo que premia máscaras exige algo raro: desaprender. Desaprender a de agradar, desaprender a competir, desaprender a se justificar o tempo todo. Esse é o ponto que muita gente chama de crise, mas talvez seja nascimento. Nietzsche chamava isso de colapso dos ídolos, o momento em que as verdades herdadas perdem o brilho. Você não perde o chão porque é fraco. Você perde o chão porque estava pisando em algo que nunca foi seu. Carl Jung dizia que passamos metade da vida construindo uma máscara social, a persona, e a outra metade tentando descobrir quem respira por trás dela. Essa máscara começa cedo. Quando criança, você aprende que raiva não é aceitável, que tristeza incomoda, que dúvida é fraqueza. Então você se adapta. Aprende a sorrir quando dói. Aprende a calar quando precisa falar. Aprende a ser quem esperam para ser amado. A persona funciona. Ela te ajuda a sobreviver. Mas o problema começa quando você acredita que é apenas a máscara. É aí que surge o vazio, a ansiedade sem causa, a sensação de estar vivendo uma vida que não te pertence. Jung alertava que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. O que você ignora dentro de si cobra juros. Grande parte desse sofrimento nasce da necessidade de aprovação. Sêneca escreveu que quem vive segundo a opinião dos outros nunca será livre. Mesmo assim, muitos constroem toda a identidade em cima do olhar externo. Você mede seu valor por elogios, por curtidas, por resultados, por comparação. E quando isso falta, você se sente ninguém. Epicteto foi direto ao dizer que, se você depende do que não controla, será escravo. A opinião dos outros está sob seu controle?
Não. Então por que basear sua vida nisso? Parar de se importar, aqui, não significa se tornar frio ou insensível. Significa escolher não viver refém do que você nunca poderá controlar. Quase sempre, a virada acontece depois de uma quebra, um término, um burnout, uma perda, um fracasso que desmonta a fantasia. Heidegger chamava isso de angústia existencial. Não é tristeza comum. É o desconforto profundo de viver uma vida que não é sua. Essas rupturas doem porque destroem ilusões, mas também libertam porque revelam a verdade. Quando você começa a dizer não ao que não te representa, relações baseadas em conveniência começam a ruir. Papéis falsos perdem sentido, o silêncio aumenta, e com ele vem a solidão. Não porque você se tornou estranho, mas porque parou de se trair. Muitas relações só funcionam enquanto você agrada. Quando a máscara cai, o teatro acaba. Nietzsche descreveu isso como o estágio do leão. Aquele que aprende a dizer não. Não ao que o esvazia. Não ao que exige que você desapareça para pertencer. Essa fase assusta porque te tira da multidão. Schopenhauer escreveu que o homem comum odeia a solidão, porque sozinho encontra a si mesmo. E encontrar-se é arriscado. Você pode descobrir que não quer o que todos querem. Por isso, o mundo chama quem desperta de confuso, ingrato, estranho. Porque quem para de se importar com o jogo, ameaça a lógica do jogo. Depois do desapego, vem o vazio. E esse vazio, embora assuste, não é falta, é espaço. Kierkegaard dizia que o desespero nasce quando vivemos afastados do nosso eu verdadeiro. E a cura começa quando aceitamos essa angústia como parte do processo. Sem a necessidade constante de agradar, você começa a ouvir algo novo. O que te move, o que te cansa, o que realmente importa. Você deixa de reagir automaticamente e começa a agir com intenção. Nietzsche chamava isso de vontade de potência. Não poder sobre os outros, mas alinhamento consigo mesmo. Curiosamente, quando você para de se importar com validação externa, algo estranho acontece. O mundo começa a responder de outra forma. Pessoas mais alinhadas aparecem. Caminhos improváveis se abrem. O que parecia confuso começa a fazer sentido. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra si. Existe um tipo de força que não se exibe, não grita, não disputa, ela simplesmente é. Sêneca dizia que a alma que atingiu a sabedoria é invulnerável, não porque nada a atinge, mas porque ela não depende mais da aprovação para existir. Você começa a viver com mais leveza, não porque a vida virou um conto de fadas, mas porque você deixou de carregar o peso da performance. Não precisa mais provar que é suficiente. Não precisa competir. Não precisa explicar suas escolhas a quem não está disposto a compreender. Aqui surge um paradoxo. Ao parar de se importar com tudo, você passa a se importar com o que realmente importa, com o que tem significado, com o que constrói, com o que transforma. Plotino dizia que o autoconhecimento é uma jornada de retorno à origem. Não criar algo novo, mas lembrar quem você sempre foi antes de aprender a se esconder. A vida volta a ter sabor. O tempo desacelera. As perguntas não respondidas deixam de incomodar. Você não está acima do mundo. Está fora do jogo errado. E isso muda tudo. Você continua trabalhando, amando, construindo, mas sem trair a própria voz. Marco Aurélio ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando você para de se importar com o que não importa, a lente muda. Você não precisa de permissão para existir. A vida começa quando o olhar dos outros deixa de ser tribunal. Quando você aceita ser processo, não produto final. Quando entende que parar de se importar não é desistir da vida, mas finalmente começar a vivê-la com verdade. Se este vídeo te encontrou, talvez seja porque algo dentro de você também esteja cansado de fingir.
Escreve nos comentários, com honestidade: eu escolho a mim. Curte para que essa mensagem alcance quem também acredita estar perdido. Inscreva-se se você sente que essas reflexões te atravessam. E me responde com sinceridade: em que parte da sua vida você percebeu que estava vivendo para agradar os outros? Quando você para de se importar com o superficial, tudo começa a se encaixar no essencial. Não porque o mundo muda, mas porque você muda de lugar dentro dele. E talvez isso seja liberdade.